Você já ouviu orientações, dicas de pessoas ricas falando para que você pareça pobre? Nós temos um país extremamente caro de se viver e remunerações extremamente baixas. Ou seja, a nossa realidade financeira ela não é compatível ao nosso custo de vida. Se nós levarmos em consideração os ideais de uma cesta básica para uma pessoa viver com qualidade em um país, nós precisamos suprir diversas demandas. São elas segurança, saúde, saneamento, vestuário, educação, comunicação. E a gente sabe que boa parte disso fica descoberto dependendo da nossa renda. Temos uma população onde 90% dela recebe salários inferiores a 3.500. E os 5% mais ricos, em média, têm um salário de 10 mil reais. Isso significa que falta consciência de consumo na nossa população. Às vezes a gente se entristece ou se decepciona porque começa a investir e o valor daquele investimento só cobre a nossa conta de luz ou só a nossa internet. Mas imagina, o dinheiro está trabalhando para você e com o tempo ele vai certamente garantir a sua independência. Independência não é sinônimo de liberdade. Na liberdade, a gente faz o que quer, na hora que quer. Estou com vontade de comer uma comida japonesa no Japão. Vou fretar um jatinho e vou aparecer no Japão em algumas horas. Isso é liberdade. A independência é quando a gente ganha de rentabilidade o suficiente para cobrir o nosso custo básico, essencial de vida. Mas quem não gostaria de ter a cobertura desse custo? Afinal, tem aquele chefe que às vezes aborrece muito a gente e a gente sem perspectiva, ou dependente do salário, acaba tolerando, engolindo seco. Tem aquele sonho que a gente gostaria de talvez se tornar funcionário público, mas precisa de tempo para estudar para o concurso. Mas o trabalho acaba mitigando um pouco da energia que nos sobra. Com isso, a gente vai postergando os nossos sonhos, os nossos objetivos, a nossa possibilidade de ter uma vida melhor. Tudo por quê? Porque a gente ainda não conquistou a independência financeira. Conseguir independência financeira não é fácil, não é simples e nem tão rápido, mas é muito tangível, é muito possível. A liberdade já é outro assunto, mas eu particularmente ficaria muito feliz, como vou ficar, assim que atingir a independência. Ou seja, dormir tranquila, assegurada de que as minhas contas básicas serão supridas pela rentabilidade do valor que eu tenho investido no banco. Hoje eu quero me aprofundar com vocês sobre a importância da educação financeira na nossa vida, assim como a importância de termos consciência de classe, para que a gente não seja mais enganado, humilhado ou passado para trás por informações que não são condizentes à realidade da maioria das pessoas. Eu vejo um monte de pessoas com rendas baixas e médias indo fazer algumas reclamações em canais de pessoas que ensinam rico a investir. Por que você não aprende a investir com pessoas que têm a mesma realidade que você, que conhecem o caminho das pedras? Afinal, como eu costumo dizer, só dá valor à sombra quem ficou muito tempo exposto ao sol. Quem não fica no sol vai saber aconselhar alguém a como fazer para conquistar a sua própria sombra? É óbvio que não. E eu quero hoje fazer com vocês uma passagem nos caminhos, nos primórdios da educação financeira, te ensinar um pouco mais sobre a importância de você começar a garantir o seu futuro com o que você tem, investindo pouco mesmo, porque com o tempo os juros compostos eles nos dão boas rentabilidades. E com a educação financeira você começa a ter clareza de que é interessante gastar menos, evitar supérfluos, fazer compras sempre planejadas para que você tenha valores maiores, elevados, para investir e dessa forma colocar o seu burrinho na sombra. Então, bora pro vídeo de hoje. E hoje a gente vai fazer um passeio nos primórdios da educação. Esse aqui é um livro que ele está atrelado a metodologias para a educação financeira. No entanto, eu vou trazer para vocês, olha como vocês podem ver, o histórico, da educação como um todo, porque se a gente não entender o passado, fica difícil a gente contextualizar o futuro. Então eu vou começar trazendo para vocês algo que não é segredo, não é mistério para ninguém, novidade, Porque muitas vezes a gente fala, olha, você não vai se aposentar
Comece a investir, comece a adquirir conhecimento, procure um mentor, alguém para te ajudar, para te dar os caminhos das pedras, para que você possa seguir com segurança. E aí a pessoa fala, ai não, vai ter aposentadoria sim, o INSS não vai terminar nunca. Mesmo ela vendo que já houveram 7 reformas previdenciárias em 2027, teremos mais uma. Então, assim, não pensem que esses conteúdos são para colocar medo em você. Pelo contrário, eles são para esclarecer a sua vida, para que você perca o medo de investir, para que você consiga compreender a importância de você fazer algo por você, porque se você não fizer, ninguém vai fazer. A verdade é essa. Então, eu quero trazer para vocês aqui um contexto sobre a educação de jovens e adultos no Brasil, para que vocês vejam o quão recente é a nossa educação de fato. Aquela que começou a melhorar a vida das pessoas, começou a agregar conhecimento a elas e é muito recente no nosso país. Começaremos abordando muito rapidamente a questão do período imperial. Eu quero trazer para vocês um ponto que me chamou muita atenção quando eu li esse e-book, que dizia o seguinte: a escola pública básica não existia devido a decisões políticas, pois não se investia em educação para pessoas que abasteciam o sistema produtivo da época. Hoje, todos nós temos acesso a conteúdos como português, matemática, história, geografia, mas cadê a educação financeira? Quando a gente lê esse tipo de tópico aqui, será que a gente não consegue fazer uma associação de que hoje não é interessante para as políticas que tenhamos educação financeira, consciência de classe e automaticamente consciência de consumo? Continuando aqui, vocês verão que algumas décadas anteriores à proclamação da República no país, começou a surgir a preocupação com o ensino de leitura e escrita, principalmente por parte da administração pública em algumas províncias. A partir da Constituição Imperial de 1824, a educação primária passou a aceitar o povo livre e liberto, mas ainda não contemplava toda a população. Para o pensamento da época, as pessoas negras que foram escravizadas, índios e caboclos, não tinham a necessidade de saber ler e escrever. E hoje a gente percebe um pouco isso. Muitos canais fazendo conteúdos para pessoas ricas. E aí a pessoa que tem ali um ganho mais modesto, tem valores inferiores para investir, acaba se sentindo mal e acreditando que ela não tem o direito de fazer aquele investimento. Por muito tempo a gente viu obrigações, né, como vá ao cartório abrir fazer o seu registro para que você possa investir na bolsa de valores. O que isso é, gente? Isso é segregação, isso é separação, isso é você dizer quem pode e quem não pode investir, quem pode e quem não pode ter acesso. Até 2012, para você investir em um CDB de um bancão, por exemplo, você precisava ter no mínimo R$10.000 que você deixava lá disponível para eles por um tempo com vencimento e eles nunca remuneravam 100% CDI. Hoje, graças aos bancos digitais, a gente tem a oportunidade de construir a nossa reserva de emergência a partir de R$1. Só que quando o trabalho é muito bem feito, a gente começa a acreditar que a poupança é mais segura que o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do país. A gente começa a acreditar que investir é golpe, mas que colocar dinheiro no tigrinho tá tudo bem, afinal o influenciador me garantiu que eu vou ganhar. Isso faz parte de uma sociedade que nunca investiu em conhecimento verdadeiro. Eu não sei há quanto tempo você me conhece, mas há 4 anos atrás eu fundei um canal que não tinha nada a ver com esse, onde eu falava sobre economia e as dificuldades financeiras que eu estava enfrentando na época devido à ausência da educação financeira. E aí o que eu fiz? Eu fui atrás de conhecimento. Eu comprei curso, eu comprei mentoria, eu investi na minha formação e hoje eu tenho segurança e uma renda mensal superior a R$1.000 caindo na minha conta, sendo depositada oriunda dos juros compostos. Inclusive, fiz algumas compras aqui para casa com ganhos de demarcação a mercado. Ou seja, eu comecei a usar a roda do sistema ao meu favor. Então, vejam, antigamente a gente não tinha direito à educação. Então, vejamos aqui, ó. Em 1834,
houve o ato adicional, marcando a responsabilização do Estado pela educação básica, sendo as províncias responsáveis pelo ensino superior, formulando políticas de inclusão de jovens e adultos. E aí a gente pega um pouco a questão da educação superior, que por muito tempo foi elitizada, era para poucos. E aí por um período foi democratizada para quê? Para que o acesso à mão de obra qualificada ficasse mais barato, mais baixo. Lembram-se que eu falei sobre isso no início do vídeo? Que o país ele é extremamente inflacionado, que ele é extremamente caro e as nossas remunerações são baixas. Hoje nós temos pessoas formadas em direito, em engenharia, que estão ganhando salários extremamente baixos, nada a ver com piso, porque eles, apesar da formação, não são contratados na carteira para exercerem aquela profissão. Por quê? Porque a nossa configuração, por assim dizer, trabalhadora, ela tem a tendência para fazer mais com menos, para cobrar e pagar uma remuneração inferior. Então, a gente precisa estudar para esclarecer a nossa vida, para não sermos mais manipulados. E hoje o que nós vemos? Faculdades EAD cada vez mais baratas, ou seja, então nós estamos aí inflando o mercado, né, com diplomas à distância, pagando menos, para que pessoas com menos condições tenham direito a acesso à educação, e aí a gente vê as universidades presenciais com preços lá nas alturas, onde aquelas pessoas que convivem juntas têm a mesma realidade, uma certa compatibilidade econômica e possam fazer algo que se chama networking, que inclusive tem um YouTube famoso aí de finanças que fala muito sobre isso, que se ele fosse pobre hoje, ele pegaria o celular e ligaria para o Barsi. Gente, eu não tenho o telefone do Barsi, vocês têm? Então é muita falácia para pouca ação. E ou a gente abre os nossos olhos e começa a investir em educação financeira, ou vai todo mundo se aposentar com loas e a gente sabe que o salário mínimo não dá para nada e viveremos amargurados e entristecidos. Porque na época dos nossos avós, a gente ainda conseguia ganhar pouco, comprar um terreninho, um carrinho, fazer ali umas casinhas, né, umas kitnets de aluguel para alugar e com isso complementar a renda, mas nós sabemos que o mundo mudou, os tempos mudaram. E se a gente não se adequar à mudança dos dias atuais, a gente vai sofrer no futuro. Em 1930, foi implementado o Serviço de Educação de Adultos do Ministério da Educação. E olha só, nesse período foram utilizadas técnicas de guerra no combate ao analfabetismo, dessa forma atuando como alfabetização e ao mesmo tempo como capacitação profissional. Alguns projetos que apareceram tiveram sérias críticas com relação ao tempo curto de duração e aos materiais pedagógicos utilizados. Em 1974, surgem os centros de ensino supletivos, que foram implementados com a intenção de colocar em prática 3 fortes elementos: tempo, custo e efetividade. E aí surgiram 2 movimentos. O Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, e o segundo, oriundo das reflexões de Paulo Freire. O Mobral ele visava ler e escrever com ausência de diálogo e utilização de materiais como cartazes e fichas sem a devida contextualização. Ou seja, você assinava sem saber o que estava assinando. Você lia sem saber o que estava lendo, você não tinha capacidade de interpretar. E a partir disso nós temos o analfabetismo funcional. Logo em seguida, nós temos a metodologia de Paulo Freire, que buscava uma educação libertadora e democrática que surgiu com a realidade vivida por cada aluno. Então ali, né, dentro da metodologia dele, ele buscava um pouco da aprendizagem significativa, a contextualização, a associação com a realidade do aluno, mas isso minava um pouco a gente, né, porque nos aprisionava aquela nossa realidade, nos impossibilitando de termos sonhos, de termos objetivos. E agora eu vou falar um pouco sobre mim. Eu fui uma pessoa que considero que durante a minha vida eu tinha assim um pouco de educação financeira, mas como eu não tinha orientação, eu achava que o dinheiro era para comprar coisas, para realizar sonhos materiais apenas. Então às vezes eu me esforçava, trabalhava vendendo doce, fazia o dinheiro, ia lá e comprava um móvel novo para minha casa.
ia pra praia, vendia sacola e colocava laje na minha casa. Eu não tinha essa capacidade de entender a importância de colocar o dinheiro no banco, de investir o dinheiro, né? Não no banco, mas vocês entenderam, em aplicações financeiras. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu olho para trás e falo, puxa, se eu tivesse sido orientada, se eu tivesse sido ensinada, se alguém tivesse dito para mim, olha, segue por esse caminho, por esses passos, hoje eu já estaria aí, gente, muito bem financeiramente. Afinal, eu trabalho desde os meus 9 anos de idade. Comecei a trabalhar, né, bem pequena para ajudar os meus pais e também para me ajudar, porque os meus pais eles não tinham muitas condições financeiras para me dar as coisas e eu, como qualquer outra criança, queria ter as coisas. E foi assim que eu comecei a vender açaí, picolé, catava louro na vizinhança e repassava para outras vizinhas, fazia miçanga na escola, vendi bijuteria por muito tempo, inclusive na faculdade continuei vendendo bijuteria, já trabalhei também com adesivo de unha, ai gente, eu já fiz doce, já fiz unha, já fiz muita coisa nessa minha vida e hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, como me faltou educação financeira. Porque se eu soubesse o que era investimento, se eu tivesse segurança para investir, a minha vida ela teria sido diferente. Apesar de reconhecer ser uma pessoa jovem, imagina ainda mais jovem, eu sempre empreendi, sempre tive essas competências, por assim dizer, inclinadas, né, voltadas para o empreendedorismo. Eu já teria uma vida muito mais estabilizada do que eu tenho hoje. Então, se você ainda acredita que investir em conhecimento, comprar curso é perda de dinheiro, não pensa assim não. Os cursos mudaram a minha vida, eles mudaram a minha visão, a minha capacidade de compreensão e leitura do mundo e principalmente de ver coisas que estão ocultas e às vezes debaixo dos nossos narizes e a gente não consegue perceber porque estamos no analfabetismo funcional atrelado à ausência da educação financeira. Então a educação financeira ela é muito importante, ela é muito necessária para as nossas vidas, mas é muito importante que nós passamos a escutar orientações de pessoas que têm realidades parecidas com a nossa, porque essas pessoas já trilharam o nosso caminho, com isso elas têm muita segurança para nos dizer por onde seguir e onde evitar. Então espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e nos vemos nos próximos encontros. Tchau, tchau!